Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar. Hoje nós vamos apresentar uma novidade da Amplimed para vocês, o Ampli Saúde. Eu sou a Manu, sou coordenadora do time de produto e comigo estão o Rodrigo e o Bruno que vão se apresentar. Olá pessoal, eu sou o Bruno, sou gerente do time de produto aqui da Amplimed. Olá, eu sou o Rodrigo, diretor de tecnologia aqui da Amplimed. Aqui na Amplimed a gente entende que o cuidado com o paciente não termina na consulta. Então nós preparamos esse webinar para apresentar para vocês esse lançamento, onde a gente vai falar um pouquinho sobre o que ele é, o que ele faz, como o paciente interage e também quais são os próximos passos pensados para essa ferramenta. Quem vai conduzir essa apresentação para nós, mostrando como funciona, é o Bruno. Boa, Manu. Então, o Ampli Saúde, ele nasce com uma solução da Amplimed para a gente realmente fazer uma conexão do profissional com o paciente. Então, a ideia dele principal é que a gente tenha um tratamento continuado entre esse paciente e o profissional, para que o atendimento ele não termine realmente no final de uma consulta, de um atendimento e que ele se estenda, e que a gente consiga ter interações entre esse profissional e esse paciente de forma natural, através do compartilhamento de documentos, compartilhamento de informações, continuidade realmente do cuidado, né, Rodrigo? Principalmente também para profissionalizar, né, a troca de informações entre o paciente e a clínica, o profissional, né? Que hoje a gente sabe que rola muita mensagem do WhatsApp, muita coisa em outras ferramentas, né, que não tem a segurança e não estão adequadas com o que o cuidado com a saúde exige. Então, nesse cenário, o Ampli Saúde vem para apoiar e ser essa ferramenta de comunicação e troca de informações. Perfeito. Antes da gente ir para a demonstração de fato, Bruno, conta para nós um pouquinho de como o paciente vai chegar nesse portal. Boa, vamos lá. Ele vai chegar de forma totalmente natural. A ideia é que as comunicações da Amplimed, aos poucos, elas sejam adequadas já para incorporar essas informações sobre a nossa plataforma. Então, aos pouquinhos, a gente vai começar inserindo ali em comunicações que o profissional já utiliza, encaminha no dia a dia para os pacientes dele, alguns pontos de contato que direcionam eles para essa plataforma que eu até tenho ela aberta aqui em tela, que a gente vai estar apresentando. Então, a gente tem uma estrutura aqui de informação onde a qual o paciente vai receber uma comunicação de fato e vai ser direcionado para cá. Essas comunicações são comunicações aí naturais, realmente, como eu comentei. A gente tem aqui alguns exemplos para mostrar. Nesse caso aqui é um exemplo aí de confirmação de consulta, aonde já direciona um pouquinho também para o nosso portal do Ampli Saúde. E, novamente, aqui a gente vai explicar e contextualizar esse paciente do que é o Ampli Saúde, o que é a Amplimed. A ideia é a gente utilizar os canais de comunicação, né, como bem como o Bruno colocou, todos existentes já, para que aos poucos a gente vá disseminando esse conhecimento do Ampli Saúde entre os pacientes e organicamente, né, dentro do possível, eles vão acessando a plataforma e vão conhecendo. Perfeito. Então, o profissional de saúde, ele precisa divulgar de alguma forma também esse canal? Não necessariamente, mas claro que se efetuado auxilia, né, o paciente a ter mais confiabilidade ainda sobre a ferramenta, saber que é uma ferramenta segura, que faz parte do mesmo ecossistema que o profissional já utiliza para fazer o atendimento, né? Então isso ajuda o paciente a ter essa credibilidade necessária. Mas como acabamos de comentar, a ideia é que seja muito orgânico também. Então todas as comunicações, tudo que ele já vai recebendo, aos poucos ele vai se familiarizando cada vez mais. A gente vai estar trabalhando internamente também para expor a plataforma melhor para o público em geral também, e no final as coisas se complementam. Então, se o médico quiser entender que faz sentido receitar ou recomendar o Ampli Saúde para seus pacientes, com certeza fará diferença nessa jornada. No final, essa comunicação do profissional com o paciente, ela impulsiona o valor que essa ferramenta vai levar, tanto para o profissional quanto para o próprio paciente. Boa. Agora a gente vai ver um pouquinho do Ampli Saúde funcionando na prática. O Bruno vai compartilhar a tela para nós. Boa, vamos lá, galera. Então, estou aqui com a tela ainda na LP. Eu até queria aproveitar e mostrar para vocês outros exemplos de comunicação. Por exemplo, o que vai chegar aqui no e-mail. A gente tem aqui um aviso de agendamento cadastrado e aqui dentro a gente tem já uma comunicação também do Ampli Saúde, através do qual o paciente pode simplesmente clicar aqui e ele vai ser redirecionado para essa tela a qual eu já estou apresentando aqui para vocês. Então, a gente tem todos esses fluxos aqui de agendamento, de fato, com todas essas informações, e através da qual ele vai conseguir visualizar os seus dados de atendimento. Uma vez que ele foi redirecionado, que ele chegou até o portal do Ampli Saúde, são muitas ações e informações que ele pode acessar aqui dentro. Ele vai poder acessar aqui dentro a parte de agendamentos, a parte de documentos. Então, realmente a ideia é a gente
como comentamos anteriormente, facilitar. Mas aqui a gente guia ele um pouquinho por essa jornada. Eu até vou aproveitar aqui para mostrar, eu acabei vindo diretamente para o portal que já está autenticado, mas basicamente o fluxo dele de início realmente da plataforma, né, o fluxo dele de autenticação, ele parte desse local aqui, onde ele vai poder fazer o login ou criar a conta dele, fazer uma autenticação. Essa conta ele pode tanto criar ela utilizando uma autenticação com o Google, de fato, com todas as informações dele aqui, ou ele pode criar a conta do zero, preencher todas as informações. Com isso, a gente já consegue identificar e fazer o traqueamento desse cadastro desse paciente, que um pouquinho mais para frente o Rodrigo aqui, que é o nosso especialista, até vai comentar um pouco mais aprofundadamente como é que funciona. Esse é um ponto bem importante, né, da necessidade desse cadastro, do porquê que ele está nessa fase, né? Porque esse cadastro passa por toda a nossa camada de segurança de SSO, que a gente já possui no Amplimed. Então, a partir daqui, todas as informações desse paciente já vão estar integradas automaticamente em vários dos nossos sistemas aqui. Então, a gente trabalhou recentemente em várias demandas, várias coisas, talvez mais internas, que não foram expostas tanto a vocês ainda, mas que foram no sentido de construir um ID único para esse paciente, a gente conseguir ter uma visualização única dele, de todos os atendimentos que ele já efetuou, em todas as clínicas que ele já passou, para que agora a gente comece a dar esses passos, né, nessas plataformas, principalmente que vão estar mais próximas do paciente e trazer essa visualização integrada e única do perfil dele. Então, a parte do SSO ela entra como a peça-chave na segurança e na autenticação desses dados. A gente trabalhando principalmente nessa parte de autenticação para demandas futuras, inclusive a gente tem até um reconhecimento facial e autenticação do paciente para garantir que o paciente é ele mesmo que está acessando. Então, tudo que a gente vem pensando para o Ampli Saúde aqui é muito guiado à parte de segurança, né? E muito focado nos dados de saúde, no que a gente sempre fez aqui na Amplimed, nessa parte de segurança. Boa. E até aproveitando um pouquinho do gancho, como eu fiquei transitando aqui entre as telas, né, enquanto o Rodrigo falava, até mostrei um pouquinho do processo de cadastro e vocês estão vendo que eu tenho mais de uma tela aqui sendo compartilhada, é porque justamente é um portal que ele foi desenvolvido pensando numa experiência mobile, então vocês podem verificar aqui que ele é totalmente acessível e construído para ter uma ótima usabilidade no mobile, mas a gente tem uma versão web dele, né, em algum momento esse paciente ele queira visualizar as informações dele no web, vai ter essa mesma acessibilidade. E aqui talvez até no meu mobile algum outro detalhezinho ele não vai ficar 100% como nativo, porque eu não estou usando num celular de fato, eu estou simulando a experiência de um celular, mas acredito que está funcionando legal. E vamos lá, vamos entrar um pouco mais a fundo no que ele pode fazer e fazer uma demonstração real para vocês. O primeiro passo que eu queria mostrar aqui é o fluxo de agendamento. Então, eu já tenho um profissional aqui que a gente deixou pré-cadastrado e pré-configurado para que eu possa fazer um agendamento conforme as disponibilidades dele no agendamento online. Mas aqui a gente também vai exibir profissionais que não têm necessariamente o agendamento online da Amplimed, isso não é um requisito. E os profissionais podem até revisar algumas informações que estão disponíveis dentro desse perfil aqui, como o número de telefone ou outras informações que eles queiram direcionar, porque quando ele não tiver essa opção de agendamento disponível aqui, eu vou até buscar aqui novamente para mostrar na prática para vocês, pra, enfim, não ficar só com uma apresentação estática. A gente tem aqui, por exemplo, o outro profissional, Matheus, que também é um dos nossos profissionais de teste, que não tem essa mesma opção. Pode ver que o agendar agora dele tem um símbolozinho de WhatsApp na frente. Por quê? Porque ele vai ser direcionado para o contato pelo WhatsApp com esse profissional, caso o profissional não tenha agendamento online da Amplimed. É importante também frisar que toda essa parte da Ampli Saúde ela é 100% integrada aos nossos módulos que a gente já possui. Então, a parte de telemedicina, a parte de agendamento online, a parte das prescrições, documentos, é tudo 100% integrado. Então, da mesma forma, esse WhatsApp que, por exemplo, está aparecendo nesse profissional que o Bruno está demonstrando para nós, ele tem um lugar de configuração dentro do sistema já e vai ser direcionado para aquele número. Então, a ideia também é ter essa integração 100% nativa já com todos os nossos módulos e tudo que a gente já tem dentro da Amplimed. Perfeito. Bruno, então significa que o meu perfil já vai estar aparecendo no portal? Eu não preciso fazer nada para isso? Ele já vai estar aparecendo no portal. Então, se você hoje é um profissional da Amplimed, você pode visualizar as suas informações que estão aparecendo aqui no portal através do seu perfil dentro da plataforma. Tem a opção de perfil, tem uma abinha lá do Ampli Saúde aqui, onde a gente vai conseguir editar, como eu comentei, algumas informações. Eu quero trocar o número que está aparecendo lá, porque por padrão a gente vai pegar o número da clínica para que a gente não gere nenhum conflito, para que não direcione, quem sabe, para um número que é pessoal do profissional, mas por acaso o profissional quer disponibilizar um número específico aqui para o Ampli Saúde, então ele vai poder ter esse acesso dentro da plataforma a editar essa informação. Por isso também que a gente sempre recomenda, né, a questão de manter o seu perfil sempre atualizado da Amplimed.
Então, nesse caso do Ampli Saúde, principalmente, é importante que você coloque até uma foto bem apresentável, vamos dizer assim, no seu perfil, porque isso vai aparecer na busca do perfil lá dentro do Ampli Saúde, assim como já aparece no agendamento online. Então, manter o seu perfil atualizado é uma das coisas mais importantes que a gente tem dentro da Amplimed, para que garanta que seu paciente sempre veja a informação correta nas plataformas que ele está acessando, principalmente agora com as novas integrações que a gente vem construindo. Isso aí. Eu até abri aqui na tela enquanto o Rodrigo falava essa seção dentro da plataforma onde realmente está demonstrado aqui o Ampli Saúde e a possibilidade de alterar essas informações. A foto também é adicionada aqui, então você consegue fazer toda essa gestão. Exato, e a mesma foto que você coloca no Amplimed, ela fica disponível no Ampli Saúde. Boa. Beleza, pessoal. Vamos retomar o fluxo aqui. Vou seguir agora para a parte de agendamento. Então, nesse contexto, novamente, de um profissional que tem o agendamento online da Amplimed sendo utilizado. Além disso, a gente consegue aqui selecionar, né, disponibilizar quais são os procedimentos que vão estar disponíveis. A gente consegue ter toda a parte de convênio aqui sendo disponibilizada, teleatendimento, todo o fluxo, para quem já conhece o agendamento online da Amplimed já está acostumado, ele vai ser replicado e ele vai funcionar aqui também. Então, se eu selecionar aqui, por exemplo, um procedimento que não tem horário ou que não está disponibilizado pelo profissional lá na ponta, vocês podem ver que ele não fica disponível. Então, a gente consegue fazer todo esse controle, toda essa gestão já integrada dentro da plataforma e dentro do nosso processo. Vou selecionar aqui o procedimento que a gente já deixou pré-configurado, onde tem disponibilidade para a data de hoje. Selecionei a data de hoje e vou fazer um agendamento. Então, qualquer horário aqui, eu posso seguir para o processo. A gente tem uma etapa de confirmação para esse paciente dos dados. Esses dados depois vão ser replicados para dentro da plataforma. Ele consegue, dentro do próprio perfil dele, tem uma abinha aqui, ó, onde ele consegue fazer a edição dessas informações previamente ou em um momento posterior, caso ele queira fazer, com exceção de alguns dados básicos, né? Como o Rodrigo comentou, a gente preza muito pela segurança. O CPF, por exemplo, ele não é editável justamente porque a gente tem algumas camadas de validação, até mesmo de elegibilidade e reconhecimento facial para a gente garantir que esse paciente é ele mesmo. Exato. O CPF é a chave principal que a gente usa em toda essa conexão de ID único do paciente, principalmente o CPF. Em casos estrangeiros, a gente utiliza o passaporte, e em caso de não ter nenhuma das informações, a gente ainda tem uma chave interna que a gente combina aqui para tentar identificar o paciente unicamente. Mas o CPF passa a ser uma chave imprescindível dentro de todo esse fluxo de Ampli Saúde. Isso aí. A gente ainda tem toda a possibilidade de pagamento. Eu paguei aqui, paguei não, desculpa, eu passei pela parte de pagamento porque nesse caso o pagamento ele estava configurado para que fosse feito na clínica, então ele vai ser feito diretamente na clínica com o valor que pode ou não ser disponibilizado, é uma configuração, a escolha do profissional. Nesse caso, estava disponibilizado para que o paciente já chegue na clínica sabendo, pô, esse atendimento médico que eu vou fazer particular, ele custa R$ 200, mas caso não seja de interesse do profissional, ele também não precisa exibir essa informação, e caso seja de interesse, isso pode estar integrado diretamente com o nosso link de pagamento, ele pode fazer todo o fluxo aqui pelo portal, e aí tem um produto Amplimed que depois vocês podem nos procurar e a gente explica melhor como é que funciona essa parte. Exatamente. E no caso de um agendamento, quando for um convênio, a gente vai ter provavelmente orientações, a gente consegue adicionar orientações, de levar carteirinha, de qualquer outra coisa que seja necessário para atendimento de convênio, que não necessariamente vai ter um pagamento envolvido nesse momento da transação. Isso aí. E passado por esse processo, eu volto aqui para a minha página de agenda, né, onde está com a agenda da Amplimed. Aqui eu estou com o profissional de suporte, então a agenda está dividida. E o profissional Matheus, que é o que eu realizei o agendamento, já tem o agendamento aqui, ó, às 14 horas, então eu já consigo seguir para o fluxo de atendimento desse paciente e aproveitar aí dos benefícios. Mas não necessariamente uma coisa depende de outra, vale ressaltar essa informação. Você não precisa utilizar o agendamento online, o processo de agendamento ele não precisa ter sido feito pela plataforma para que todos esses benefícios que a gente está falando de integração de documentos, de contatos, eles tenham continuidade. Um profissional que não utiliza essas ferramentas através da Amplimed, ele vai ter todos esses outros benefícios da mesma forma. Perfeito, muito bem colocado. A ideia do Ampli Saúde é trazer esse compartilhamento indiferente de ter ou não os outros módulos contratados, as outras funcionalidades. Então, se você só usa, digamos assim, o básico do Amplimed hoje, que é o prontuário, parte de anexo e tudo mais, você consegue mesmo assim utilizar das soluções do Ampli Saúde, principalmente na parte de compartilhamento dos documentos e prescrições, tudo que foi emitido durante a consulta.
Isso aí. Enquanto o Rodrigo falava, eu já abri aqui um prontuário. Então, cara, mesmo processo que o profissional vai fazer no dia a dia. E aí, se eu falar alguma coisinha errada sobre o prontuário, sobre alguma informação, vocês me perdoem. A gente é de tecnologia, não é profissional de saúde de fato. Eu acho que vocês têm uma linguagem própria de vocês. A gente tenta sempre se adaptar, sempre estar o mais próximo possível. Mas a gente vai seguir aqui para o ato de prescrição mesmo, né? Para a gente mostrar como é que funciona na prática esse compartilhamento de documentos. O mesmo vale também, posso citar aqui para a parte de atestado. Então, uma vez que ele foi gerado e compartilhado, ele vai estar lá para o âmbito de saúde. Vou gerar uma prescrição rapidinho, só para a gente conseguir demonstrar na prática como é que funciona esse compartilhamento de documentos. Aqui é o nosso processo de prescrição, que é independente, né? Como eu falei, pode ser qualquer documento. Uma vez que eu gerei a prescrição e que eu emitir ela, ela vai ser compartilhada normalmente com esse paciente, ele não vai depender realmente dessa comunicação do âmbito de saúde, então a gente não vai ter uma variação muito grande nesse processo. Porém, quando eu encerrar o meu atendimento, aí sim a gente vai ter um disparo desse documento para o nosso âmbito de saúde, onde vai estar disponível lá nessa carteira de documentos do paciente. Só antes do Bruno encerrar o prontuário aqui, é um ponto importante também trazer. O Bruno já está utilizando o nosso novo módulo de prescrição aqui do Ampli Prescreve, totalmente estruturado. Então, para quem não conhece, também procura o nosso time de CS para estar fazendo a utilização desse módulo, porque ele é um dos pilares com a informação estruturada para a gente levar para o Ampli Saúde também e o paciente poder registrar depois as doses dos medicamentos, os efeitos, tudo nessa nova proposta que a gente vem trazendo de integrar essa jornada, está mais conectado com esses novos módulos, com essas novas ferramentas que a gente vem apresentando. Então, o Ampli Prescreve é um desses módulos que vai ter toda essa ligação e conexão direta com o Ampli Saúde. Depois o Bruno vai demonstrar lá dentro do Ampli Saúde como essa prescrição aparece lá, mas vocês vão perceber que toda a parte da prescrição estruturada, que a gente chama, que é o Ampli Prescreve, que é o nosso novo módulo de prescrição, já está totalmente conectado com o Ampli Saúde e é nele que a gente vai concentrar energia para as novas entregas que a gente vai construir. Então, a gente já comunicou com vocês em vários momentos que a gente está num processo de descontinuação da nossa prescrição texto livre, né, e organização de toda a sessão de documentos dentro da plataforma, e o Ampli Prescreve conecta muito também com essa parte do Ampli Saúde e com essa parte da organização dos dados do paciente. Boa, muito bem pontuado, Rodrigo. Então, quanto mais realmente se fizerem uso dos módulos nativos da plataforma, mais benefícios a gente tem aí de utilização e integração entre as plataformas. E até aproveito mais uma vez para reforçar, já que a gente está aqui ainda, né? Aqui dentro do Ampli Prescreve a gente tem todos os fluxos de comunicação, de integração, e aí vale até citar um benefício legal aqui, Rodi, já que você puxou esse assunto, que a gente tem o compartilhamento via WhatsApp totalmente gratuito aqui no Ampli Prescreve. Essas pressões elas vão através do WhatsApp oficial do Ampli Prescreve, reconhecido com a Meta, então tudo isso continua funcionando e aproveito novamente para reforçar, não tem interferência por a gente estar utilizando ou não o Ampli Saúde. Todos esses canais de compartilhamentos continuam funcionando naturalmente, normalmente. E aqui vocês podem ver até que não tem a opção de compartilhar com a Ampli Saúde, porque o do Ampli Saúde ele é automático com o ato de encerramento desse atendimento. Então, eu encerro o atendimento, vai dar alguns segundinhos aqui, não é instantâneo, né? Tem toda uma camada de tecnologia aqui por trás, mas não é nada muito demorado. É 1 minuto, 2 no máximo, assim, ele já vai estar disponível lá, mas geralmente até menos. Às vezes ele, sei lá, 10, 15 segundos, o documento ele já passa e está disponível. Então, eu posso voltar aqui pela plataforma, aproveito para mostrar para vocês aonde estão aqui as minhas informações, né? E aqui a gente pode visualizar que eu tenho tanto prescrições, quanto exames, quanto guias, quanto outros documentos, que aí os outros documentos são toda a parte de atestado ou documentos gerais, documentos de comparecimento. Muitos profissionais aí de nutrição, por exemplo, às vezes utilizam para compartilhar protocolos, planos alimentares, tem bastante coisa aí das mais derivadas áreas também vão poder ter todo esse acesso. Então, reforçando, não é necessariamente somente prescrições. E aqui da prescrição, a prescrição que eu acabei de fazer, ela já está aqui. Então, essa prescrição com a data do dia 22/5, através do qual eu consigo ver o medicamento de fato que foi prescrito e eu consigo ter acesso à visualização dessa prescrição. Ele já vai abrir aqui para mim diretamente dentro do portal, já autenticado, com todas essas informações da minha prescrição, através da qual eu posso já levar até a farmácia essa própria prescrição, desde que, obviamente, ela tivesse assinada digitalmente, no nosso caso eu não assinei, e fazer a aquisição sem mesmo precisar do papel. Então, a gente começa cada vez mais a aproveitar dessa jornada digital. Bruno, e você mostrou para nós muito bem essa jornada de como vai funcionar um atendimento a partir de agora. Mas e se a gente for falar de documentos mais antigos?
que eu emiti em outras consultas, em outros atendimentos, eu consigo passar para o meu paciente também? Boa. Todo o histórico de documentos que a gente tem que passou pela Amplimed, como o Rodrigo bem comentou, ele pode até complementar um pouquinho na sequência, ele foi construído já pensando que a gente possa unificar essas informações com vários critérios ali para a gente garantir a segurança de unificar a informação, obviamente, no CPF, correto? Por isso a importância do CPF. Então, dessa forma, eu consigo ter acesso a todo o histórico de documentos desse paciente, e não só documentos que foram emitidos daqui para frente, mas documentos que foram emitidos no passado e por vários profissionais. Então, se por acaso ele se consulta com mais de um profissional que utiliza a nossa plataforma, ele vai conseguir ter acesso a esse histórico completo. Aqui nesse exemplo, por exemplo, eu tenho outro documento do dia 12 do 5 aqui, que tem um outro medicamento que também está disponível aqui, além de outros documentos que provavelmente eu vou ter em outras abas. Tem uma guia aqui, que é uma guia de TIS, tenho um pedido de exame, que também é do dia 12 do 5, então a gente consegue ter acesso a um histórico bem generalizado, né, Rodrigo? Não, certamente. E também eu acho que vale ressaltar a questão dos agendamentos, né? Que a gente falou bastante. Se você puder mostrar, Bruno, para o pessoal Com também, certeza. como o agendamento já aparece atualizado em tempo real aqui dentro do próprio Ampli Saúde e conectado diretamente com o AmpliMed lá. Então toda essa parte também se conecta. E todos os agendamentos passados do paciente também vão aparecer aqui, tá? Para ele um resumo desses agendamentos e o que se passou lá neles. Então a gente tem sempre o cuidado, né, das informações que a gente vai trazer também para essa plataforma, de exibir apenas as informações que são pertinentes ao paciente. Então a gente não vai trazer nenhuma observação interna da clínica, não vai trazer a forma que a clínica utiliza para se organizar na sua agenda, nada disso. A gente vai trazer assim, apenas as informações pertinentes ao paciente, que basicamente são o procedimento, o convênio, o horário do agendamento e o status final dele. Nada além disso vai ser exibido para o paciente nem compartilhado com ele. Então acho que começa a partir daí essa seleção do que a gente vai trazer para cá. Claro que porque a gente sempre pensa muito no que a clínica faz sentido compartilhar ou não, faz sentido exibir ou não para o paciente. A gente tem diversos fluxos, N controles, N flags, status, muitos controles internos na clínica, mas a gente sabe que nem tudo isso faz sentido para o paciente. Então é nisso também que a gente resume essas informações e traz o que faz sentido explicitamente para o paciente nessa jornada de saúde. Boa. E eu acredito que aqui dá até para citar, eu até abri o agendamento aqui e não tem o meu agendamento atual. Isso é algo bem legal de citar. Por que que não aparece o meu agendamento atual? Aquele que eu acabei de fazer não está disponível aqui. Porque nesse caso específico de teste que a gente está mostrando, eu não tenho a etapa de elegibilidade e reconhecimento facial já autenticada para esse paciente. Então, alguns documentos, nesse caso, como a gente construiu aqui um cenário exclusivo para esse ambiente de teste que a gente está demonstrando, então no agendamento, eu só tenho alguns agendamentos que já foram feitos diretamente pela plataforma, que foram integrados em outro momento só para a gente exibir de histórico, mas eles não vêm automaticamente para cá até que eles estejam autenticados. E a gente, obviamente, para exemplos de teste, a gente segmentou. Na parte de documentos, a gente liberou para poder mostrar para vocês tudo como funcionava. E no agendamento, eu deixei só esses dois, realmente são dados que a gente chama aqui a nível de produto mocados, eles estão bloqueados aqui, então eles estão congelados nessa tela. Mas aqui, uma vez que o paciente estiver e passar por toda essa parte de autenticação e reconhecimento facial, aí sim, integra tudo na hora. Mas é importante citar também, justamente para reforçar essa camada de segurança. A gente não traz tudo para cá se a gente não tiver certeza que o paciente é realmente ele. Mas caso a gente saiba, ele consegue ter todo o fluxo de interação aqui com os agendamentos, ele vai conseguir fazer toda essa movimentação de status e atualizações de informações. Show. Bruno, vamos falar um pouquinho mais para o pessoal sobre algumas dúvidas bem comuns do dia a dia da clínica. A gente sabe que o WhatsApp da clínica é super movimentado e que o paciente acaba utilizando esse canal, interagindo com a recepção para perguntar várias coisas e a recepção também acaba enviando documentos. Nesse sentido, a secretária, o recepcionista, eles vão poder também interagir e enviar documentos para o paciente pelo portal? Boa, Manu, eles vão poder sim. Como a gente comentou, uma parte dos documentos ela já é compartilhada automaticamente. Então, prescrições, atestados, documentos de maneira geral, eles já têm um fluxo todo automatizado e funcionando. Mas existe um cenário onde, por exemplo, a secretária ela vai subir dentro da plataforma, no cadastro daquele paciente, uma mídia, uma imagem específica, que às vezes pode ser até um documento que foi gerado em algum formato específico exigido ou Fora do utilizado sistema, né? fora do sistema, gerou um documento mais complexo, gerou todo um plano ali, uma pesquisa, um estudo, ela quer compartilhar isso com aquele paciente de fato, ela pode imputar isso dentro da plataforma e escolher se ela quer ou não compartilhar. Então, se é um histórico interno ou se é um histórico que vai estar disponível para aquele paciente também, assim como o próprio paciente pode fazer isso também.
Então, aqui dentro mesmo dessa seção onde eu estou apresentando agora, eu tenho esse botãozinho aqui onde eu posso anexar arquivos e enviar, selecionar quais são as informações, definir qual foi o profissional que solicitou. Nesse caso de solicitação específica, quando a gente está falando de prescrições, de exames, porque aí eu posso depois também selecionar todo o nosso processo aqui posterior para que eu escolha ou não compartilhar essas informações. Nesse caso, eu abri o exame, por exemplo, eu tenho aqui a parte de descrição desse exame, enfim, e a gente suporta aqui vários arquivos, né, tipos de arquivo, tanto da solicitação do exame, caso eu queira guardar aqui como a minha carteira, ou quanto do resultado do exame, caso eu queira imputar aqui um resultado, quero tirar uma foto agora e enviar, anexar, para que o meu profissional tenha acesso, para que eu não precise me deslocar até a clínica ou mandar para ele em algum outro canal, né? Eu acho que esse é um ponto importante, né? É a questão de profissionalizar esse contato, né? Trazer para uma plataforma que tem controle e segurança para poder fazer isso. A gente sabe que o WhatsApp, a gente ficar trocando com conteúdo sensível não é o ideal, então a gente já conhece que essa é a realidade de muitas clínicas, e a gente sabe que por necessidade, por facilidade a gente acaba fazendo, mas transacionar esse tipo de informação por dentro da AmpliSaúde se torna muito mais seguro, né? E o paciente tem o controle do que está, o que não está disponível, a própria clínica também tem esse controle. Então a gente está trabalhando nessa parte de mídias para ser uma nova seção dentro do cadastro do paciente. Lá da galeria de mídias lá haverá uma seção, muito em breve, dessas mídias compartilhadas entre sistema e AmpliSaúde, AmpliMed, AmpliSaúde e AmpliMed. Que aí vai ser esse canal de troca de mídias, principalmente aí, com toda a segurança que o tema precisa. Show. E, Rodrigo, pensando que essa comunicação ela tem que acontecer de maneira bem fluida, quando o paciente interagir com esse portal, como que a minha clínica vai ficar sabendo? A gente está trabalhando numa central de notificações exclusiva para o AmpliSaúde, onde a gente vai trazer tudo as notificações que vierem do paciente para a clínica, seja daqui a pouco sobre um acompanhamento de um tratamento, seja por uma nova mídia adicionada, seja por uma dúvida, que também a gente vai falar daqui a pouco sobre novas funcionalidades que a gente está pensando. E o próprio paciente tem uma central de notificações, que o Bruno acabou de demonstrar, dentro do AmpliSaúde, onde também vai ter interações da clínica para o paciente. E aí a gente teve toda essa atenção para construir uma central de notificações dentro da AmpliSaúde que funciona como uma notificação normal de qualquer aplicativo no celular. Então, se você aceitar as notificações, ele vai receber esses comunicados. A gente pode usar para enviar formulário, a gente pode usar para enviar várias coisas e tudo já dá a notificação para o paciente e dessa forma segura e já por dentro das plataformas da AmpliMed. Ótimo. Mas a AmpliMed também investe bastante na parte de comunicação, de mensageria, que muitos dos nossos clientes já utilizam amplamente. Mesmo tendo todas essas notificações, o AmpliSaúde vai substituir a comunicação que a minha clínica já faz com o paciente? Não, ele não vai substituir. Todas as notificações existentes via WhatsApp, SMS, e-mail, confirmações, pesquisa de satisfação, formulários, tudo isso continua funcionando normalmente. O AmpliSaúde apenas entra como um novo canal por onde isso pode ser feito. E aí, daqui a pouco, sim, se a clínica optar por reduzir essa comunicação via os canais pagos, né, que é o WhatsApp, SMS principalmente, e optar por trazer as comunicações para dentro do AmpliSaúde, a gente também tem uma oportunidade de redução de custo aqui da plataforma, onde o paciente vai passar a interagir totalmente pelo AmpliSaúde, basta ter essa orientação da clínica ou daqui a pouco no agendamento já passar para ele baixar ou acessar a plataforma. Então, abre-se um novo canal, mas não substitui-se o canal antigo. Fica a critério da clínica decidir como isso vai funcionar no final das contas. Ótimo. E, Bruno, uma pergunta que a gente sempre escuta, né? O paciente vai poder interagir com o profissional ou com a clínica a partir do portal, pensando em troca de mensagens, em conversas de fato? Então, a ideia é que ele possa sim. A gente está organizando isso dentro do roadmap. A gente até, como a Manu comentou no início, a gente vai falar um pouquinho sobre o roadmap no final, mas a gente já está se organizando para que essa seja uma das principais funcionalidades e ferramentas que a gente vai oferecer dentro do AmpliSaúde. Um chat disponível ali para o profissional e para o paciente se comunicarem a qualquer momento e, como o Rodrigo muito bem citou anteriormente, para que a gente tire essas mensagens da informalidade. Às vezes uma mensagem que seria direcionada diretamente no WhatsApp do médico, às vezes no WhatsApp pessoal, no WhatsApp do profissional de saúde que está atendendo dele, seja um nutricionista, um psicólogo, enfim, todas as especialidades que a gente atende aqui dentro da AmpliMed, para que eles realmente, cara, tenham um local seguro para essa comunicação, um local onde a gente consiga compartilhar, trocar informações, que elas fiquem com toda a camada de sigilo necessário e também que isso fique registrado já dentro do histórico daquele paciente, que aí o profissional também não vai precisar, na próxima consulta, lembrar que ele teve aquela comunicação. Justamente essa é a vantagem, a gente vai ter isso
isso integrado dentro do histórico, logo vai estar integrado dentro do próprio prontuário do profissional para que ele possa utilizar essas informações no atendimento dele e que não precise ficar transacionando de lá para cá dados. Perfeito. E antes da gente encerrar, eu acho que nós podemos aproveitar esse gancho e falar um pouquinho sobre quais são os próximos passos que a gente já está pensando para essa ferramenta, né? Não, com certeza, mano. A gente está, como já comentamos em vários momentos, começamos, digamos assim, com o simples e necessário, né, que é o compartilhamento de mídias e tal, que a gente sabe que já demanda muita transação de informação entre clínica e paciente, mas a gente tem vários pontos a evoluir, que a gente está mapeando vários deles com muito cuidado, porque a gente sabe da delicadeza das informações de saúde, de tudo que isso, tudo que está envolvido nesse processo. E sim, a gente vai ter novidades, entre elas, que nem o Bruno falou agora há pouco do chat com o profissional, a gente vai arredondar ainda essa bola, ver como é que vai funcionar essa funcionalidade, ver o que dá para fazer, o que não dá, controles que a gente vai precisar ter. Então, tudo isso muito pautado também ao feedback dos clientes, a saber o que é necessário, o que faz sentido e tudo mais, né? Isso aí. Então, cada vez mais a gente quer que essa conexão entre profissional, paciente e âmbito de saúde ela seja feita de forma totalmente natural. Que a gente leve para lá funcionalidades para engajar o tratamento, que a gente leve, como eu comentei anteriormente, esse compartilhamento de informações. Então, a gente vai integrar isso, já está integrado, já mostrei integrado na prática o nosso Prescreve, mas a ideia é integrar ainda mais a fundo. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai trazer uma comunicação de lembretes para que esse paciente que acessa o âmbito de saúde, ele possa automaticamente através de toda uma capacidade de configurações que a gente vai fazer aqui, configurar lembretes para que ele inicie o tratamento, para que ele lembre de tomar esse medicamento, para que ele registre se ele teve algum efeito colateral, e assim o mesmo vale para vários outros processos. Esse acompanhamento, esse engajamento dentro do tratamento, ele vai ser um dos nossos principais focos, porque, novamente, a gente está construindo aqui uma plataforma para melhorar e otimizar esse relacionamento profissional-paciente. Eu acho que esse é o ponto principal, né? Que a gente já traz a AmpliSaúde nessa proposta de ser uma plataforma de relacionamento. Então, a gente quer cada vez mais alimentar essa plataforma com as features que a gente puder, que sejam seguras, que façam sentido para a clínica e que auxiliem no dia a dia, principalmente, né, dos profissionais de saúde. Isso aí, a gente vai ter lá no futuro pesquisa de satisfação, que hoje é enviada por outros canais, ele vai poder vir diretamente aqui no agendamento, como eu mostrei anteriormente, a gente vai ter uma featurezinha aqui para ele responder a pesquisa de satisfação, para ele responder um questionário, para ele responder um protocolo pré-consulta. Avaliações do profissional, para quem sabe acompanhar aí no contexto mais familiar, um plano de PEI, aí, talvez falando da parte de TEA, mas até mesmo um acompanhamento de gestão de carteira ali, falando da parte APS. Então, assim, realmente são muitas oportunidades nessa expansão e engajamento de tratamento. Exatamente. Show! Estamos chegando ao final do nosso webinar. Como vocês viram, é um produto bem bacana, mas que ainda tem bastante coisa para ser evoluída e ele está sendo construído em conjunto, entre nós e entre vocês. Por isso, a opinião de vocês é super importante. A gente vai disponibilizar aqui uma pesquisa que é bem rapidinha, leva menos de 2 minutos para ser preenchida. Você pode fazer a leitura do QR Code que vai aparecer na tela e contribuir com a sua opinião, contando para nós o que você achou do que foi apresentado e também do que você gostaria de ver de funcionalidades nesse produto. A gente agradece muito se você tirar esses 2 minutinhos e responder lá. Exato, pessoal. Responda esse feedback. Para nós isso vale ouro. Critiquem se for o caso, reclamem se for o caso, comentem, elogiem, façam o que vocês puderem para nos dar insumos do como a gente pode melhorar essa ferramenta, como a gente consegue construir e estreitar ainda mais a relação do profissional, da clínica com os seus pacientes, que isso é muito importante para nós. A gente lançou esse produto com o básico para a gente começar a ganhar essa atração, a começar a ter essa troca com vocês, principalmente, entender o que faz sentido, o que não faz. Então, tudo o que a gente receber de insumo, a gente vai avaliar com todos os critérios que a gente sempre avaliou aqui e dar o feedback para vocês também sobre essas solicitações, tá? Então, tirem esses 2 minutinhos, respondam a pesquisa, que vai ser muito importante para os próximos passos que a gente vai dar dentro da AmpliSaúde. Fechamos por aqui, então. Muito obrigada por todo mundo que dedicou um tempinho para nos assistir. Até a próxima! Obrigado, pessoal. Até mais, pessoal.